O Coffee Break de hoje está com José Correia, da HP Portugal. Olá, José Correia, muito bom dia, muito obrigado por disponibilizar um pouco da sua manhã para conversarmos. E a minha primeira pergunta vai para o assunto do momento e que tem a ver com esta falta de chips e de alguns componentes que têm surgido no mercado e aproveitar, depois desta crise, estar aqui com um responsável de um grande fabricante como a HP. E a primeira pergunta é como é que olham para isto? Isto de facto tem tido um impacto muito grande nas vossas vendas? Bem, antes de mais, bom dia. Obrigado, João, em nome da HP e em meu nome pessoal pelo convite. Vamos ver, o tema dos chips, dos microprocessadores, de facto, é algo que já estávamos a ver, esta situação a ir surgindo, principalmente ao longo do 2020, e neste momento, digamos que atingiu, não sei se foi o pico, mas atingiu aqui uma situação já de grande gravidade e não só a afetar o setor das tecnologias de informação, mas eu diria que praticamente a afetar tudo aquilo que são as indústrias que de uma maneira ou de outra incorporam circuitos integrados nos seus produtos. Alguns ainda não o sentiram, acredito que poderão vir a senti-lo mais tarde, mas outros, como por exemplo a indústria automóvel, já começou a ser também bastante afetada e já temos notícias de modelos que são o lançamento de determinados modelos de carros que são atrasados, fábricas que começam a estar paradas, etc. Mas esta foi uma bola de neve que começou com a pandemia, já vinha de trás. É preciso não esquecer que já anteriormente havia escassez mundial de algum tipo deste tipo de produtos, por exemplo, ao nível dos processadores, já há algum tempo que o mercado vinha a sentir alguma dificuldade de conseguir responder àquilo que era a procura. Mas, obviamente, com a pandemia e principalmente com o confinamento e com as empresas que tiveram que mandar os seus colaboradores para casa, os alunos que tiveram que passar a ter aulas de forma remota, tudo isto veio trazer uma procura que, obviamente, o mercado não estava à espera. Este é tipicamente um mercado de margens baixas, mercado de semicondutores, um mercado que está nas mãos de não muitos operadores mundiais, por exemplo, no caso dos produtores e fabricantes de computadores, todos eles recorrem a estes OEMs, e a verdade é que a base instalada, digamos que estava bastante preenchida. Quando tudo isto acontece e a procura dispara, obviamente não havia capacidade instalada para poder dar resposta. Numa primeira fase, eu diria que nos primeiros 6 meses, se calhar, a situação não se notou tanto, porque houve outras indústrias que desistiram das suas encomendas ou que pararam a sua produção, como foi, por exemplo, o caso da indústria automóvel, mas com o retomar da economia, com o avanço das vacinas, algumas dessas indústrias voltaram a querer ter a sua capacidade de produção normal. E então voltaram a exigir ter a sua parte naquilo que era o consumo de processadores. Isto levou a que, associando aqui ao grande crescimento, chegássemos a uma situação de grande dificuldade. Só para terem uma ideia, no último trimestre de 2020, produziram-se por dia cerca de 1,6 milhões de computadores, tablets, PCs, desktops. Só na parte dos computadores portáteis, esse trimestre, de novembro a dezembro, teve um crescimento de 44%. Ou seja, se ao longo de 2021 se mantiver o mesmo nível de produção
deste tipo de equipamentos, nós vamos chegar com um crescimento na área dos computadores portáteis que é superior a 60% àquilo que foram as vendas de 2019, ou seja, não há nenhuma base instalada que seja capaz de dar resposta a um crescimento de 60%, assumindo que montar uma fábrica, quer dizer, deste tipo de coisa, não se faz sequer em 12 meses, não é? 12 meses. A minha pergunta, ainda direcionada relativamente a esta questão, tem a ver com isto, de alguma forma, com a HP, à semelhança de que outras marcas. Aliás, foi público que a Samsung, por exemplo, vai atrasar o seu novo smartphone, exatamente com medo da falta de componentes no futuro. A HP tinha algum conjunto de equipamentos, algum lançamento previsto que esta falta de componentes vai atrasar estes lançamentos? Não, para já não temos nenhum lançamento de produto que tenha sido impactado por via disto, impactado no sentido de tomarmos a decisão de não o lançar. Mas, de uma forma geral, aquilo que estamos a verificar é que verifica-se o maior atraso naquilo que é o fornecimento das nossas encomendas, ou seja, os prazos de entrega acabam por estar de alguma maneira mais dilatados, e isto obviamente depois também é um tema muito complexo, porque tem muito a ver com o mix de componentes do qual fazem parte num determinado equipamento. Vamos ver, para montar um PC podemos estar aqui a falar de 20 ou de 30 fornecedores diferentes de chips, por isso, vamos ver, a coisa não está assim tão linear, mas felizmente ainda não tivemos que fazer o cancelamento ou o atraso de qualquer lançamento de produto. Virando aqui a agulha e aproveitando a sua experiência e a sua presença nesta conversa, ultimamente há uma... E bem, isto não é uma crítica ao mercado, embora possa parecer, mas não é, porque é bem, ou seja, os fabricantes têm apontado no seu marketing e na divulgação dos seus equipamentos um conjunto de características que as máquinas hoje que estão a chegar ao mercado têm para a adaptação ao teletrabalho. Ou seja, não há máquina nenhuma, nenhum computador, nenhum PC, nenhum portátil que não seja anunciado com um conjunto de características que são pensadas para a mobilidade e pelo teletrabalho. Sabendo que nós, que imediatamente antes, mesmo antes da pandemia, essas características já existiam, ou seja, a mobilidade era uma aposta de todos os fabricantes. Por exemplo, na HP, há de facto grandes diferenças entre as máquinas que eram produzidas antes e o desenho das mesmas para que se configurem mais para o teletrabalho, ou são pequenas características que a tendência que o mercado espera neste momento assim o obriga. Ou seja, estamos a jogar com um marketing puro e duro, ou há de facto nas máquinas características que apontam a essa maior mobilidade? Vamos ver. O João dizia bem, e muitas das características que hoje vemos nos computadores, e principalmente aqui, se calhar até mesmo nos computadores profissionais, elas já existiam anteriormente. Ok, vamos ver o que é que no momento em que temos que trabalhar ou estudar remotamente, que tipo de características é que são fundamentais? É fundamental o som, é fundamental a câmara, é fundamental o peso, a autonomia da bateria, ou seja, e tudo isto são características ou são linhas de desenvolvimento de produto e de inovação que tínhamos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos. A verdade é que hoje em dia, com uma experiência que, de alguma maneira, a todos nós fomos forçados a ter, estamos muito mais atentos e, acima de tudo, estamos muito mais exigentes para aquilo que são as características. Vamos ver, se aqui comprávamos um computador há 2 anos, sabíamos que vinha com uma câmara integrada, mas se calhar não queríamos saber qual era a resolução da câmara, não é? Hoje em dia, a situação já não é essa. O que é que estamos a fazer diferente? Precisamente porque essa tendência, de alguma maneira,
acaba por estar muito mais exposta, essa exigência acaba por ser muito mais sentida. Estamos a trabalhar e a introduzir tecnologia que vise precisamente melhorar estas áreas, quer dizer, estamos a apostar muito mais naquilo que tem a ver com as ferramentas de colaboração, para sermos capazes de conseguirmos dar uma melhor experiência com as ferramentas e as plataformas como esta que estamos a utilizar para esta videoconferência, porque, Tanger, um computador que alguém comprou hoje, ele vai estar em utilização para os próximos 2, 3 anos, 4 anos, e há algo que nós sabemos, é que esta realidade das teleconferências, quando tudo isto terminar, podemos não quer dizer que vamos passar a fazer isto sempre assim, mas uma coisa é certa, vamos fazer muitíssimas mais teleconferências do que fazíamos, porque já entendemos isto como algo natural, quer dizer, fazer uma viagem daqui para o Porto para ter uma reunião de 30 minutos, quer dizer, até o podemos fazer, mas será mais a exceção do que propriamente a regra nesta nova realidade. E aquilo que estamos a lançar acaba por por ir muito mais ao encontro disso, e começamos aqui a introduzir esse tipo de tecnologias. Agora, não podemos associar que em novembro lançamos equipamentos que vão responder a algo que já foi pensado em março. Os lead times de inovação e de produção deste tipo de produtos não se fazem em 6 meses. Mas o que sabemos é que toda uma nova geração de computadores que estão a ser lançadas já vai ter muito na sua gênese aquilo que é um pensar desta nova situação. Por exemplo, a questão da segurança. Nós na HP temos vindo a batalhar neste tópico ao longo dos últimos 5 anos. Nós, mesmo nesta situação em que todos foram trabalhar para casa, o tema da segurança, o tema dos ataques de cybersecurity ganhou aqui toda uma nova importância, toda uma nova relevância. E nós acreditamos que neste momento, quem comprar um computador, seja para a sua casa, seja para as suas empresas, há aqui um conjunto de tópicos que não poderão ser postos de parte. E nesse aspecto, Vanger, nós, do nosso lado, estamos a introduzir tecnologia que vai ao encontro disso. Dou-lhe uma tecnologia que estamos a introduzir, precisamente porque nesta nova realidade nós pegamos no nosso computador e tanto podemos estar no sofá com ele no nosso colo, ou em cima da secretária, ou da forma que for. Estamos a lançar uma tecnologia que detecta em que circunstâncias é que está a utilizar o seu computador e vai ajustando todo o processo de arrefecimento do computador a essa realidade. Se o está a utilizar no colo, se o está a utilizar numa secretária, se o colocou dentro da sua mala ou da sua pasta sem o ter desligado corretamente. Ou seja, há todo aqui um conjunto de características que estão a ser pensadas face a tudo isto que nós tivemos que nos deparar, claro. Muito exatamente. Bem. Voltando agora para o negócio, porque é muito importante e é também o que nos move a todos. Eu queria lhe fazer aqui uma pergunta que sei que às vezes é difícil responder pelas características da mesma, que tem a ver com o seguinte. As marcas, mal ou bem, direta ou indiretamente, a pandemia fez com que vendessem mais, ou seja, as vendas subiram é inegável, e havia uma perspectiva de que, embora pudesse haver uma continuidade destas vendas, a coisa ia acalmar pós a pandemia, mas não é esta a minha leitura do momento, porque agora há que equipar o Estado, algumas empresas e as pessoas, e estamos a falar do plano de resolução e resiliência europeu e o Estado português, que tem uma fatia enorme para a digitalização. A minha pergunta é, esperam, como é óbvio, com este plano, como é que olha para o plano, pela sua experiência também no mercado português, e se com este plano a HP se está a posicionar para vender mais e equipar ainda mais empresas, pessoas ou instituições. Este plano é um plano ambicioso,
cobre muito daquilo que são as áreas nas quais temos que transformar a nossa sociedade. Ele basicamente tem três vertentes: a vertente da resiliência, a transição climática e depois aquela que nos diz mais respeito à área da transição digital. E dentro da transição digital também existem três vertentes. Uma delas já começou e está neste momento numa fase forte de desenvolvimento, que tem a ver com a universalização do acesso à tecnologia digital e à internet por parte dos alunos, por parte dos professores, dos funcionários e modernização do sistema educativo. Esse é algo que está a avançar e digamos que também por via disso, aqui os grandes fornecedores de tecnologias e de computadores estão a beneficiar desse forte investimento e é algo que é fundamental para o desenvolvimento do futuro dos nossos estudantes e da educação propriamente dita em Portugal. Depois, o Estado tem também neste plano uma ambição muito grande, que é de formar cerca de 800 mil pessoas em competências digitais, ou seja, é importantíssimo haver aqui uma reconversão daquilo que é a força de trabalho, de modo a estar melhor preparada, a ter as ferramentas adequadas para fazer face àquilo que é a evolução do mercado de trabalho em Portugal. E, obviamente, havendo aqui mais pessoas que estejam aptas a trabalhar com a tecnologia, será bom para empresas como a HP, porque tudo isto no final acaba por todos estes trabalhos acabam por estar baseados em ferramentas de utilização pessoal, que são aquelas que vendemos na nossa empresa, sejam computadores, sejam impressoras, o que seja. E depois, por outro lado, tem tudo a ver com as empresas e com a administração pública. Vai haver aqui um forte investimento na modernização das empresas e da administração pública, que passa, mais uma vez, pela transformação digital, que toca em muitos outros aspectos, mas aquilo que é a tecnologia de computação acaba por estar sempre no meio de tudo isto, ou seja, é a tecnologia que está mais próxima do utilizador, do trabalhador. Pronto, nesse sentido, obviamente acreditamos que muito vai aqui acontecer. E há muito, de facto, para fazer nesta medida. Se quisermos esquecer a parte dos computadores e, por exemplo, algo que muitas das vezes acabamos por não associar tanto, mas toda a nossa área de impressão com tudo aquilo que tem a ver com a digitalização de conteúdos, a contribuição destes equipamentos para aquilo que são os workflows de documentos dentro das empresas, ou seja, acabam por, de alguma maneira, desempenhar um papel fundamental naquilo que é a desmaterialização de conteúdos, porque, vamos ver, a transição digital passa precisamente por isso: desmaterialização de conteúdos, desmaterialização de processos, torná-los mais ágeis, para que no final consigamos ter um Estado menos burocrático, empresas mais produtivas. Por isso, estamos a acompanhar todo este plano de muito perto, trabalharmos com parceiros que possam, de alguma maneira, complementar a nossa oferta, ou nós complementarmos a oferta deles, porque acredito que nos próximos anos vão ser muitas as oportunidades face àquilo que já conhecemos hoje, não é? Que vão estar nas mãos dos players em Portugal e de todas as empresas que trabalham na indústria das tecnologias de informação. Muito bem. Um tema que eu gostava também de ouvir tem a ver com algo que se falava muito antes desta pandemia e que eu sei que a HP não parou de olhar para ele, que são as questões da sustentabilidade. Mais tarde ou mais cedo será um tema que vai voltar ao dia a dia, não é? Ele parou porque ou parou de estar nas primeiras páginas de jornais e parou de estar nas primeiras conversas, e também deu aqui, do meu ponto de vista, um espaço para que as empresas pudessem respirar melhor e pensar melhor as suas estratégias de sustentabilidade, nomeadamente a indústria. Uma empresa como a HP, que fabrica milhões de equipamentos, sei que tem uma estratégia muito própria nesta área. Gostaria que falasse um bocadinho sobre isso.
Sim, vamos ver, o tema da sustentabilidade ou da responsabilidade social, onde a sustentabilidade é um pilar, é algo que nos move e digamos que muito antes de se tornar moda ou de se tornar tema mais assíduo naquilo que é este negócio, já trabalhamos em tudo isto, eu diria que há mais de 30 anos. A HP tem um plano de sustentabilidade e de responsabilidade social muito, muito agressivo. Aliás, como preâmbulo, posso dizer que assumimos ao dia de hoje, no ano 2021, que em 2030 queremos ser a empresa de tecnologias de informação mais sustentável do mundo. Okay? E acreditamos que por aquilo que é o nosso passado, iremos ser capazes de o fazer. Mas, a nossa política de sustentabilidade assenta basicamente em três pilares, aquilo que tem a ver com o planeta. E o planeta e a sustentabilidade e a redução da pegada de carbono, na medida em que dentro daquilo que é todo o nosso processo produtivo de inovação e de produtos, procuramos sempre como é que conseguimos reduzir a pegada ecológica que está associada a esse processo. Isto vai desde o desenho do produto, aos materiais que os utilizamos, aos processos que lhe são inerentes, à embalagem que utilizamos, aos meios de transporte, ou seja, é todo um processo de 360 graus que nos faz com que, ao dia de hoje, tenhamos um avanço, na nossa opinião, muito grande neste campo. Depois temos mais dois pilares, um que tem a ver com as pessoas e aqui o objetivo é como é que ajudamos as pessoas a prosperar no seu trabalho, nas suas casas, na sua comunidade, como é que eles podem evoluir mais, e esse é um trabalho que o endereçamos através da diversidade, da inclusão, na defesa dos direitos humanos nos países onde temos as nossas fábricas, no sentido de também nesta vertente conseguirmos aqui acrescentar muito. Pois, por último, temos um pilar que são as comunidades e tem a ver como é que nós podemos, enquanto empresa, interagir na educação de elementos menos favorecidos dentro destas comunidades, para que eles tenham acesso, digamos que, às mesmas oportunidades para poderem prosperar e para poderem melhorar também as suas condições económicas. De qualquer forma, aquilo que hoje em dia é mais visível e onde de facto existe aqui um trabalho muito acentuado, tem precisamente a ver aqui com o tema da sustentabilidade. Vamos ver, nós hoje em dia já introduzimos o alumínio em muitos daqueles que são os nossos produtos. Eu posso dar, por exemplo, o exemplo de um dos últimos computadores que lançámos, o HP, é um portátil, o HP Elite Dragonfly, em que, ou seja, 90% de todo o seu chassi é feito de magnésio reciclado, o seu teclado é feito com 50% de plástico reciclado, ou seja, todos os materiais de acondicionamento ou seja, é tudo feito com materiais reciclados, e é um pouco este o princípio que procuramos cada vez mais também nos nossos produtos. Ou seja, só para dando aqui alguns números, só nos últimos 5 anos fomos capazes de reciclar mais de 528 mil toneladas de hardware e consumíveis, sendo que uma parte deste valor, cerca de 25 mil toneladas, conseguimos voltar a integrar dentro daquilo que são os produtos que fabricamos. Pronto, e isto acho que é algo notável e Evangelho, estamos muito atentos a esta realidade em outras empresas e outras tecnológicas do nosso calibre, e ou seja, não é fácil atingir o nível que neste momento a HP já tem. Curioso, ou seja, já o ano passado, ou mais em concreto em janeiro deste ano, a revista Newsweek considerou
a HP em 2021 como a empresa mais responsável, a empresa americana mais responsável dos Estados Unidos, ou seja, e que mede as políticas ambientais, as políticas sociais e de corporate governance. Por isso, estamos num caminho, acho que muito feliz no que diz respeito a todos estes temas, e lá está, e a ambição é muito grande. Quem olhar para o nosso relatório anual de práticas de sustentabilidade encontrar ali um excelente exemplo daquilo que, na nossa opinião, é o caminho que as empresas tecnológicas têm que seguir. Muito bem, José Correia, e o negócio em Portugal? Aumentou, eu sei que os números de 2019 e 2020 bem, não serão comparáveis eventualmente aos anos anteriores, mas na verdade eu gostaria de saber era isso, embora com um ano atípico, como é que foi em termos de negócio e em termos de vendas 2020? Vamos ver, tivemos todo um negócio a várias, a várias velocidades. Vamos ver, nós, por via da marca que trabalhamos e dos produtos que comercializamos, estamos expostos, seja ao mercado de consumo, seja ao mercado empresarial, naquilo que tem a ver com a área de computing, a parte da impressão, a parte de equipamentos, por exemplo, de grande impressão, que tem a ver com service providers nesta área, e digamos que tudo isso se moveu ao longo do ano a várias velocidades. Mas digamos que se, por exemplo, durante o ano 2020 as empresas estiveram muitas delas fechadas muito tempo, por via disso deixaram de imprimir, ou seja, a nossa área de contratos de serviços de impressão para empresas, obviamente acabou por se ressentir. A verdade é que as pessoas, quando deixaram de imprimir nas empresas, muitas delas foram imprimir para casa e muitas delas não tinham sequer impressora em casa, porque nos últimos anos tinham-se convencido que não precisavam de uma impressora em casa. E isto acabou por dar uma dinâmica muito grande a todo o negócio de consumo. E o negócio de consumo foi, no ano de 2020, aquele que mais cresceu em Portugal. E Deixe-me só cresceu. interromper, peço desculpa Força. interromper. Houve garantidamente também algumas empresas a adquirir equipamentos que são tipicamente considerados de consumo para os seus funcionários. Este fenómeno existiu de facto. Eu diria que, se existiu, foi mais pela exceção do que propriamente Sim, para correr para rapidamente. correr. Pronto, vamos ver, naquilo que foi o primeiro confinamento das empresas, porque o confinamento teve dois ciclos, não é? O primeiro foram as pessoas que foram trabalhar para casa e depois foram os alunos que foram trabalhar para casa, e isto teve dois ciclos de procura de equipamentos. E nesse primeiro ciclo, digamos que, vamos ver, as empresas compraram o que havia disponível, o que estava planeado, aquilo que nós tínhamos cá, ajudámos, quer dizer, esses foram dias loucos, por assim dizer, para todos nós profissionais, porque de facto a ajuda que tivemos que dar foi muito grande. Mas, vamos ver, se as empresas eu diria que empresas que tiveram que recorrer a produtos de consumo, naquilo que teve a ver com as empresas, eu não, pelo menos se foi, diria que foi muito pela exceção, porque o mercado profissional cresceu, e cresceu bem, mas não teve sequer comparação com aquilo que foi o crescimento do mercado de consumo. Depois, repare, um computador de consumo e um computador para a empresa têm características totalmente diferentes, começando logo pela versão do sistema operativo. Pronto, há um conjunto de características que faz com que raramente uma empresa, a não ser que seja pronto para fazer face a algo muito urgente, mas raramente uma empresa acaba por optar. Eventualmente pode, Vanger não esconde que alguns profissionais liberais, alguma microempresa possa ter que... Não é um modus operandi das Não é, médias, não é. pequenas e médias empresas. Não é, porque Exatamente pela razão que está a dizer. muitas empresas depois têm que colocar a imagem corporativa da sua empresa, aquela que tem todas as aplicações fundamentais para aquilo que é o trabalho nas suas empresas, para poderem gerir esses tipos de computadores, para lhe poderem dar a assistência técnica, o suporte, etc., que esbarram depois naquilo que é a arquitetura e a performance, muitas das vezes, daquilo que são os produtos de consumo. Por isso, vamos ver, pode ter acontecido, mas em situações Sim, muito pontuais. sem nos perder, as vendas
em bom ritmo. Não, as vendas, vamos ver uma coisa, era isso que eu dizia, o mercado profissional de computing a crescer, a parte de impressão profissional a cair, porque as empresas tiveram paradas, não imprimiram, ou seja, houve aí uma quebra naquilo que teve a ver com a economia e, obviamente, quando estamos a falar de empresas e de um tecido empresarial, acaba por as afetar, mas depois todo o mercado de consumo acabou por compensar tudo isto, e nós terminámos o ano com um crescimento, digamos que aceitável para aquilo que era inicialmente a expectativa. A expectativa no início do ano era que provavelmente, porque também vínhamos de vários anos de crescimento, que o mercado poderia não crescer assim tanto. Mas o que é facto é que depois no final, face a tudo isto, o negócio do ano 2020 acabou por correr bem, mas se correu bem a nós, como correu à grande maioria das empresas de tecnologia que trabalham nesta área, a pandemia acabou por ver muito do seu impacto reduzido por via da tecnologia que foi capaz de se mobilizar e de se pôr em prática para responder a tudo isto. Pronto, e José obviamente Correia, para os produtos têm terminarmos, resposta a isso. e porque me parece extraordinariamente importante, os parceiros e distribuidores nesta azáfama toda foram importantíssimos aqui para a HP. Como é que foi viver estes momentos, nomeadamente da primeira e da segunda pandemia, em que era preciso colocar produto, era preciso colocar assistência? Como é que foi o movimento aqui em Portugal dos distribuidores e dos parceiros HP? Vamos ver, sem dúvida, quer dizer, isto quando temos clientes que por uma razão ou por outra acabam por ter alguma necessidade de avançar naquilo que tem a ver com os seus parques informáticos, ou seja, nós temos que ter uma presença muito forte junto desses mesmos clientes para os ajudar. E nós, por via do nosso modelo de negócio, que é um modelo manifestamente indireto, praticamente todo o negócio que nós fazemos através da nossa rede de parceiros e de clientes, ou seja, foi fundamental o papel que esses parceiros tiveram para podermos estar próximos dos nossos clientes. E vamos ver, e aqui esta proximidade no sentido de procurar soluções para aquilo que eram os seus problemas, ou seja, só para dar uma ideia, antes de 2020, 40% dos computadores profissionais vendidos em Portugal ainda eram desktops, quer dizer, não eram computadores portáteis. Por isso, só por aqui pode ver a quantidade de empresas que tiveram que mandar os seus colaboradores para casa e eles não tinham um computador portátil para lhes... Pronto, e todo esse papel nesse momento foi fundamental, porque muitas das vezes, quer dizer, os clientes tinham que comprar aquilo que estava disponível e os nossos parceiros foram capazes de fazer todo esse processo. Depois há aqui uma outra coisa que é fundamental também. Neste processo, as empresas passaram a comprar de forma diferente, porque vão utilizar toda esta tecnologia de forma diferente, ou seja, se antes os computadores se calhar tinham que ser entregues na empresa e a empresa fazia a distribuição nas secretárias das pessoas, já houve muitas situações ao longo dos últimos meses em que os computadores tiveram que ser entregues casa a casa. E isto é fundamental que tenhamos parceiros fortes que sejam capazes de perceber todas estas novas dinâmicas e que sejam capazes de se adaptar a ela. Quando uma pessoa tem um problema no seu computador, quer dizer, não desce ao piso 0 ou ao piso -1 para ir ter com o seu colega do suporte para resolver o problema. Não, ou seja, alguém tem que ir à casa dele, esteja ele onde estiver, para que lhe resolva o problema. E neste campo, todos estes novos serviços que têm que ser adicionados aqui em camadas nesta nova realidade para estes clientes, os parceiros têm feito aí um trabalho extraordinário, ou seja, as atualizações, os computadores que têm que ter atualizações automáticas, ou seja, vamos ver, tudo isto levanta aqui uma nova realidade que, em parte, será de alguma maneira esbatida quando as pessoas puderem voltar ao escritório, mas há uma parte muito grande que não vai desaparecer, porque esta realidade provou, a realidade do teletrabalho, na nossa
opinião provou que pode ser bastante eficiente e produtivo. Vamos ver, eu pelo menos pessoalmente não defendo que agora as empresas vão passar todas para teletrabalho, os colaboradores passam todos para teletrabalho, mas não tenho muitas dúvidas que muitas das pessoas que estão a ter a sua experiência, que se calhar começam a pensar que não têm que ir ao escritório 5 dias por semana, e se as suas chefias assim o permitirem, se calhar veem que podem ter uma vida, vamos ver, aqui com outro tipo de balanço e ao mesmo tempo serem então mais produtivos com a empresa. Por isso, o papel dos parceiros tem sido fundamental em todo este processo e eu, de facto, estou muito contente pela forma como vejo que tudo isto foi acontecendo, porque se não fosse assim e com a ajuda do nosso canal, as coisas não teriam pelo menos acontecido de uma forma tão rápida. Muito obrigado, José Correia, por esta nossa pequena conversa e para podermos perceber como é que uma marca como a HP em Portugal vai desenvolvendo o seu negócio, nomeadamente neste período de aperto no que se toca à entrega, não de aperto económico. Eu costumo dizer, a nossa sorte de estarmos na tecnologia é de não podermos, de não termos algumas fragilidades. Este é o momento da tecnologia, portanto, teremos que ter a capacidade de fazer com que de entregar bem, de vender bem, e eu acho que a maioria dos fabricantes não tem conseguido fazer. Faltavam falar convosco e perceber que realmente a HP está no caminho certo. Muito obrigado por esta conversa. Não, eu é que agradeço, João. Grande abraço.